Aborto. Eu queria só mais fazer uma confissão do que qualquer outra coisa. Eu nunca tive uma opinião formada sobre o aborto. Porque eu tava conversando com o Eric agora, a gente tava almoçando, né? E aí eu falei com ele o seguinte, que eu não gosto nem de pensar nas situações que estão no meio. Eu gosto de pensar no extremo. Porque aí, se eu puder entender o extremo, eu entendo tudo o resto. A menina de 13 anos, ela foi estuprada. Isso aí é pesado. Não, é muito. E aí, o que acontece? Eu sempre tive uma posição que é o seguinte, cara, eu não posso opinar sobre essa pessoa. Essa pessoa faz o que ela bem entender. E antes eu falava assim que eu nunca fui a favor do aborto. Só que eu não me achava na autoridade de querer determinar o que aquela menina vai fazer da vida dela. Eu sei que não Que é nem só a vida ela, dela. porque ela só tem 13 anos. E eu sei que não é só a vida dela. Só que o Everton de, sei lá, 5 meses pra cá, 6 meses pra cá, não é por causa da minha filha. Acredite se quiser, mas não é por causa da minha filha. Mas eu acho que deve influenciar, sim. Eu tive um entendimento que é o seguinte: se eu sou católico, eu preciso ser obediente à minha igreja. A minha opinião, na verdade, ela não importa. Eu preciso ser obediente. E se a minha igreja fala que é contra, eu preciso ser contra mesmo contrariado. Porque eu preciso obedecer. Porque é assim que eu fazia com os meus pais até que eu saísse de casa. Mesmo que eu fosse contrário à opinião deles, Você obedecia seu eu pai. precisava obedecer. E é assim que eu penso na igreja. Você não sabe o que está além, né, cara? Exatamente. Tanto é que eu falava uma frase seguinte: olha, eu não concordo com tudo que a igreja católica faz. Porém, eu concordo com tudo com o que o Papa Francisco está fazendo até então. Eu falava muito isso. Só que, na verdade, as duas coisas elas precisam conversar. Se o Papa Francisco está onde está, se ele faz o que ele faz, eu preciso ser obediente. Entendeu? Em relação à criança, pro pai e pra mãe, que deve doer mais. Saber que aquela situação constrangedora aconteceu. De fato, a criança não tem discernimento para saber o que ela quer. Eu não vou falar mais, porque acho que eu não quero, Deus me livre e guarde, me ver numa situação dessa. Tem algumas situações e algumas matérias que eu já vi de crianças mesmo que foram abusadas há anos atrás e hoje agradece por ter mantido o filho vivo. Situações e situações. Quem sou eu para falar, cara? Isso é uma dor absurda, tanto para a criança saber, tanto para o filho saber que ele foi fruto de um abuso, entendeu? E tem aquilo que o meu coração fala. O aborto, cara, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Eu te falo uma coisa, inclusive tem uma situação até estranha e chata pra caramba, que teve uma roda de conversa lá na escola que nós estudamos, no Giovannini, para falar do aborto. Então tinha umas 20 pessoas, inclusive alguns professores que foram nossos professores, defendendo o aborto. E todo mundo falando e tal. Eu fiz uma pergunta, cara. E foi a única pergunta que acabou com todo o debate. Eu fui expulso da escola, falaram que eu agredi o pessoal lá, mas até hoje eles não mostram câmeras. Não mostram câmeras. Você foi expulso de lá? Fui expulso de lá, na época. Eu fiz uma pergunta. Tá, pergunta que eu fiz. Mas você está defendendo o aborto. Mas e aí, qual que é o limite da vida? Qual que é o limite da vida? Até quando que você vai definir o limite do aborto? Será que não tem uma vida ali que você tá matando? Então eu fiz essa pergunta, cara, pra quê? Começaram, seu filhote de bolsominion, seu fascista, machista, Nem tinha filhote Bolsonaro nessa época. Oi? Tinha Bolsonaro ainda, não? Tinha. Foi em 2018, pô. Foi em 2018. Você estava no Giovannini? Não, isso aí foi uma roda paralela. Ah, entendi. Você não estava estudando lá, não. Então, olha pra você ver, é sempre aquele mesmo formato, sabe? Uhum. Formato de roda, que é infiltrado na igreja católica, nos partidos políticos. Inclusive lá também na escola. Inclusive tinha pessoas do governo estadual na época, que era o governo Pimentel, falando de aborto. Vários professores do estado falando de aborto. Inclusive depois vários professores se reuniram com os pais para falar que eu agredi as pessoas lá dentro. Se você for olhar, eles não falam a verdade, não falam que eles estavam ali dentro de uma escola pública para defender o aborto.
É foda, velho. Eu falei, infelizmente, não é todo mundo que tem essa noção de ser obediente igual eu. E a gente precisa aceitar que tem pessoas que têm crenças diferentes. E então, assim, se uma pessoa, por exemplo, que é um ateu, se ele falar comigo que defende o aborto, cara, velho, o que eu posso fazer? Eu não vou tentar te converter do meu lado. Às vezes o valor da vida pra mim não é o mesmo valor pra você. Então, assim, é um negócio muito, muito complicado, sabe?